Boa noite, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa quarentena do bem. E hoje é o nosso 10º dia. 10º dia. Olha só, coisas de casal entrando, coisas de casal logos. Acho que quem tá entrando com coisas de casal aí é o Lindomar, meu querido bonitinho. Daqui a pouco a gente vai estar, eu e o Lindomar vamos estar fazendo uma live para falar de coisas de casal, né? Então eu acho que já tá entrando aí com, ao invés com o perfil pessoal dele, com o perfil coisas de casal aí da Logos. Liz, muito bem-vinda, querida. Edmilson já entrou aqui no Facebook também. E vamos que vamos. Chama o povo aqui pro Instagram, chama o povo aqui pro Facebook, pra gente falar dessas coisas positivas, apoiadoras, para esses momentos desafiadores que nós estamos vivendo. Débora, minha linda, muito bem-vinda. Lucilene, bem-vinda. Juliana, bem-vinda. E olha só, o povo tá chegando. Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu fiz alguma pergunta referente a dia, né? Alguma coisa que essa pessoa deveria fazer em algum momento. E aí essa pessoa me respondeu assim, nossa, mas eu não sei exatamente que dia que eu tenho que fazer, porque na verdade eu não sei que dia é hoje. Eu tô perdido no tempo. Em dias de reclusão social, é isso aí, né? Ana Delfim, muito bem-vinda, entrando aqui pelo Facebook. Karina Pereira, bem-vinda, minha cara. É isso aí, Ana, bem-vinda novamente. Bora juntinhas aqui caminhar em direção a essa nossa construção de positividade. Gente, e não é positividade só no sentido de vou sentar na minha cadeira de balanço e pensar no positivo que as coisas vão acontecer. Não, não é bem isso que significa a ideia da positividade. E com certeza não é o que se define, né, dentro dessa positividade, por exemplo, na psicologia positiva. Eu vou aproveitar 40 lives, é muito tempo, é uma caminhada longa. Eu vou tirar um dia desses aí para falar especificamente de psicologia positiva, ok? Mas Aqui, quando a gente fala de positividade, nós estamos falando da capacidade de focar a nossa mente para aquilo que a gente deseja. É isso aí. Edmilson, amigo aí de longa data, muito bem-vindo, querido. Bora aí, na nossa caminhada aí, na nossa quarentena do bem. Então veja, eu já disse em outros momentos aqui nas lives anteriores como nós temos uma tendência, né? Uma tendência meio que natural da nossa mente inconsciente, a gente meio que é treinado para isso, para focar no problema, para focar na dificuldade, para focar no que falta, focar na ausência, focar na dor, focar na tristeza, focar na angústia, né? A gente tem essa tendência básica. Mas nós não precisamos seguir essa tendência, né? Nós podemos fazer diferente. E fazer diferente em coaching a gente chama de focar na solução, né? Essa é uma terminologia que a gente usa muito dentro da metodologia coaching, que é tirar o olhar do problema e jogar o olhar para a solução. Você tem um problema? Ok. E qual é a solução para esse problema? Existem alguns gestores que eles já operam nesse formato e é bem bacana isso. Então o gestor que ele opera nesse formato, ele ensina aos seus liderados justamente esse movimento. Então os liderados eles começam a diminuir a procura que eles têm pelo gestor para poder chorar o leite derramado, para poder reclamar. Sabe aquela coisa do mimimi? Procura o gestor para poder falar tudo que está ruim, tudo que está errado, tudo que não está dando certo, tudo que está ausente, tudo que está faltante. Então, os gestores, os líderes de equipe, os gerentes, que eles aprendem com a metodologia coaching a tirar o foco do problema e jogar o foco para a solução, eles desenvolvem na equipe essa mentalidade. Agora, é lógico, eu só posso desenvolver essa mentalidade fora se essa mentalidade estiver desenvolvida primeiro em mim. Então, tirar o olhar dos problemas e lançar o meu olhar para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero alcançar, é a grande questão. É fácil? Não necessariamente. Eu diria que, inclusive, é muito desafiador. Sabe por quê? Porque mudar qualquer padrão mental sempre será um desafio, né?
Ó, Edmilson está dizendo aqui, boa noite, sei que serei edificado. Que assim seja, meu caro. Isso aí, vamos juntos, né? Sermos juntos edificados. Então, todo e qualquer protocolo mental que você queira mudar será sempre um desafio. Marise, linda, bem-vinda! Se você está acostumado, por exemplo, a pensar numa determinada ideia qualquer. Então vamos pensar assim, uma mãe que se preocupa com os filhos, então todas as vezes que os filhos saem de casa, ela processa aquela ideia, o que será que eles estão fazendo? O que será que eles estão fazendo? Gente, virar para essa mãe e dizer para ela, não, deita e dorme, né? Tô pensando em filhos maiores, ok? Filhos que já são grandes para saírem sozinhos e irem para uma festa, por exemplo. Você fala para essa mãe, deita e dorme. Você acha que vai ser fácil? Não, e muitas vão resistir a essa ideia, porque aquilo que nós fazemos comumente é o que a gente quer continuar fazendo. Mas o nosso desafio aqui, nessa nossa quarentena do bem, é começar a quebrar padrões, ok? Quebrar aqueles padrões que não estão sendo apoiadores. Jorge, bem-vindo. Thalita também entrando aqui, muito bem-vinda. E aí, gente? Tá a fim de quebrar uns padrões? Tá a fim de deixar aquela mesmice que não está te ajudando? Tá a fim de topar um processo de metamorfose para alcançar padrões mais elevados e que lhe sejam mais apoiadores? Inclusive apoiadores de processos de saúde, apoiadores para conservar a nossa sanidade mental. Karina tá dizendo, não durmo até meu bebê de 18 anos chegar em casa. Ê, Karina, você é dessas que eu tô falando, Karina. Eu tô falando você é dessas, querida, mas não sou muito diferente, não. É que os meus bebês já estão um pouquinho maiores e eu tô começando a me desconectar, né? Então, o Frederico fez 23 esse ano, a Priscila vai fazer 20 esse ano. E para mim, assim, eu não sei como tá sendo para vocês, né? Quem tá aqui nessa live agora, que tá vivendo essa experiência de filho adulto. Mas para mim, o maior desafio na maternidade foi aprender a ser mãe de adulto. Gente, esse para mim, quebrar esse padrão mental da mãe de criança para mãe de adolescente, até que foi fácil, não tive muita dificuldade, não. Mas quebrar o padrão mental da mãe de adolescente para a mãe de adulto, aí você pode dizer assim, mas com 23 e 20 já são adultos? Não, são adolescente muita coisa, que não me escutem. Mas se a gente não olhar para eles, entender que eles são adultos e outorgar a eles esse espaço da vida adulta, como é que eles vão amadurecer, né? Então, para mim, isso foi um grande desafio. Então, Karina, eu te entendo profundamente, mas se nós queremos melhorar algo para nós e para os nossos, no caso aqui falando, né, o tema maternidade acabou surgindo aqui, né, com a brincadeira que eu fiz e que a Karina respondeu, se nós queremos mudar algo para nós e para os nossos, no sentido de melhoria, nós vamos ter que quebrar padrões mentais. Gente, quem entrou aqui? Nancy, linda! Nancy foi minha colega de magistério. Olha, Nancy, e aí formamos uma linda amizade aí, o tempo acabou nos distanciando, né? A vida vai criando caminhos assim, mas é uma pessoa que tem um lugar muito especial aqui no meu coração. Beijo no seu coração, Nancy. Karina, meu Deus, fui professora da Priscila com 6 anos. Karina, abafa o caso, Karina, já tá com 20, vai fazer 20 agora, na verdade, é 7 de abril, tá chegando aí aniversário de 20 anos dela, já fala em casamento, já tá namorando há um tempo aí, a coisa vai que vai. Mas, Karina, nesse caso a gente abafa, que a gente não deixa essas coisas transparecerem. Jaqueline Gomes, querida, que saudade, bem-vinda. Fátima Dias, muito bem-vinda. Não creio. Quem acabou de entrar aqui no Instagram, Simone Cantagese, linda, minha cara. Que saudade, minha querida. É tão bom, né, a gente poder se reconectar nesse espaço aqui com pessoas que há tanto tempo a gente não vê, né? E que Deus nos permita nos reconectarmos em espaços onde a gente possa dar abraços não só virtuais, né, mas aqueles abraços bem calorosos para matar a saudade. Andréa Márcia, muito bem-vinda.
A Luciene está dizendo que concorda, é isso aí. Vani de Jesus Silva, muito bem-vinda. Muito bem, então, ok. O tema de hoje, né, é um tema que tem a ver com desejo. A história que eu vou contar na live de hoje é uma história um pouco maior. Ó, a Simone tá dizendo um sim bem grandão aqui, acho que é para a possibilidade das reconexões, não é isso, querida? Me conta, você tá morando ainda em Campo Grande? Fala aí se é em Campo Grande que você está, que a gente vai descobrir se você tá em Goiânia novamente, vai ser mais rápido, é só acabar a quarentena. Agora você tá em Campo Grande, a gente pode combinar um encontro em Campo Grande, por que não, né? Nancy tá me respondendo aqui, oi, há quanto tempo? A vida dá voltas, mas amizades permanecem, verdade, Nancy? É verdade. Jaqueline tá dizendo que o Caio já vai fazer 15 anos. Gente do céu. Pois é, Jaqueline, essas são as histórias que a gente abafa. Eu atendi a Jaqueline numa época que ela nem assim, não dizer que não sonhava ter filho, né? Mas demorou um tempo ainda a ter filho. E agora o Caio já vai fazer 15 anos. O tempo passa muito rápido. Simone tá dizendo que o bebê na foto é o neto, Simone. Meu Deus do céu. Gente, acho que eu vou mudar o tema da live de hoje. O tema da live de hoje vai ser o tempo voou. Tá morando em Dourados? Tá, não sei muito bem onde que é Dourados não, mas vamos combinar um encontro aí em algum lugar desse meio do caminho. Perfeito, gente. Mas então é isso. Simone tá dizendo, seu sorriso me enche de esperança na alma. Ai, que lindo, querida. Gratidão, gratidão, gratidão. Sueli entrando, muito bem-vinda também. Muito bem, então a história da live de hoje, para você que já está me acompanhando, hoje é o nosso 10º encontro, ok? O nome desse projeto é Quarentena do Bem, né? Eu me propus esse projeto no dia 18 de março, que foi meu aniversário, eu estava um tanto quanto impactada por esse momento de reclusão social, optei de não reunir ninguém aqui em casa, nem os meus parentes, naquele momento eu não estava muito entendendo o que estava acontecendo, estava tentando digerir toda a situação. E optei, né? Falei, vou me recolher. Não era nem por medo, mas era mesmo no sentido da busca do recolhimento, né? E eu não sei quantos de vocês sabem, eu e Lindomar fazemos aniversário no mesmo dia, né? Então era nosso aniversário, né? Nem é só meu, enfim. E aí, no dia 18, pela manhã, sabendo, né, que eu já tinha me proposto esse momento de recolhimento para o dia 18, me veio essa ideia dessa quarentena do bem. E desde então eu tenho me conectado aqui todas as noites e essa já é a 10ª noite. Se você está entrando pela primeira vez e quer ver o que eu andei falando nas outras, elas estão salvas no Instagram, né? Fica 24 horas e vai embora. Mas elas estão salvas no Facebook. Eu tô subindo todas também para o YouTube do nosso canal do YouTube do Instituto Logos, ok? Leda, bonitinha, chegando agora, bem-vinda. Olha, a Jaqueline Gomes está dizendo que a Priscila era bebê, tá vendo, Jaqueline? O tempo passa rápido mesmo, né? Muito bem. E aí cada live tem uma história, né? Cada live tem uma história, às vezes eu uso a história para fechar a live, mas a história de hoje é uma história um pouco maior. É uma história que está nesse livro do Napoleão Hill. Na verdade, essa história ela tem mais de um livro do Napoleão Hill e é uma história que pertence a ele mesmo, tá? Então, eu vou começar pela história, ela é um pouco mais longa, como eu disse, e eu vou margear a nossa discussão dentro dessa história, tá? Então, essa live vai ser um pouco diferente das outras nesse sentido. A Liz entrou aqui agora no Instagram dizendo o seguinte, que o link para ver as lives anteriores está na bio. Obrigada, Liz, minha assistente. A Liz é minha parceirona nos projetos aí, né, dos cursos online que a gente tem trabalhado, né? E assim, sem assistência dela por aqui, eu tô. Eu sei, Liz, obrigada. Tá na bio, gente. Hugo, bem-vindo, querido. Vamos lá. Então, o Napoleão Hill, ele começa a história dizendo o seguinte: como desfecho apropriado para esse capítulo, que capítulo é esse? É um capítulo onde ele está falando do desejo,
ok? É um capítulo onde ele fala da importância do desejo. Então, como desfecho ou fecho apropriado deste capítulo, gostaria de apresentar ao leitor uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. Eu o vi pela primeira vez alguns minutos depois de ter nascido. Ele chegou ao mundo sem o menor sinal físico de audição. E o médico reconheceu, quando pressionado a dar uma opinião sobre o caso, o médico reconheceu que a criança era surda-muda de nascença. Então veja, ele está dizendo que o conheceu no dia do nascimento, ou seja, essa história é dele. Ele é o pai dessa criança que vai se tornar um homem cuja história é norteadora para nós aqui hoje nessa nossa live da Quarentena do Bem, ok? Então, a ideia inicial é sobre o poder daquilo que nós imaginamos. Sabe, os nossos pensamentos, eu comecei a live falando, né, dos pensamentos focados em problema, dos pensamentos focados em solução, como nós temos uma tendência muito forte de focar o nosso pensamento muito mais no problema do que na solução, muito mais nas ideias de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, do que nas ideias de amor, de alegria, de prazer, de esperança, de fé. Uma tendência que a gente tem que mudar, que a gente tem que quebrar esse paradigma, foi isso que eu comecei dizendo aqui. E esse espaço onde nós manipulamos essas ideias é o espaço da imaginação, gente, porque toda e qualquer ideia, ela está nesse espaço da imaginação. E Napoleão Hill está falando nesse capítulo do desejo, mas o desejo, ele está onde? Dentro da imaginação. Então, se você aqui agora começar a desejar, vou pensar numa coisa que eu gosto muito de comer, macarronada. Então, eu estou pensando numa macarronada com um molho à bolonhesa, é o meu molho predileto. Eu estou fechando o olho para minha imaginação ficar mais vívida, ok? Se você curte macarronada também, bora comigo. Então eu estou imaginando essa macarronada no molho à bolonhesa com muita carne. Eu gosto do molho à bolonhesa rico em carne, bem vermelhinho assim, feito com tomates maduros, aquele molho mais natural. E eu tô imaginando um macarrão, aquele gravatinha, eu gosto muito dele. Então eu tô imaginando ele nesse momento, poderia ser outro, mas nesse momento tô imaginando ele, acho que é farfalle, se não me engano. E o molho por cima, e eu jogo um queijo parmesão, e eu tô sentindo o cheiro dessa macarronada, minha boca já tá salivando, e eu posso sentir o sabor dessa macarronada. Você acompanhou comigo? Isso é imaginação. Se nós imaginarmos qualquer coisa, esse desejo, ele aumenta numa proporção tal que nós podemos ouvir o que aqui agora não existe, nós podemos ver o que aqui agora não existe, nós podemos sentir o cheiro, o paladar. De fato, todos os órgãos do sentido são acionados quando nós iniciamos um processo desejante. Só que o processo desejante, ele não ocorre só quando você fala, eu quero comer uma macarronada, eu quero comer uma macarronada. A imaginação, que é o espaço do desejo, ela também é acionada pelos processos negativos. Então, se você, nem precisa fechar o olho, né? Se você começa a pensar, meu Deus, será que o comércio vai abrir segunda-feira mesmo ou não? Parece que vai. Parece que depois do pronunciamento do presidente, aí não sei, o governador, o prefeito que vai abrir. Ai, gente, será que vai começar a rolar dinheiro? Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir pagar aluguel? E se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel, como é que eu vou fazer no final do mês se eu não tiver dinheiro para pagar aluguel? O que eu faço? Eu pago aluguel, eu pago a conta de água, de luz, se você tem funcionário, eu pago funcionário, quem que eu pago primeiro? Quem que eu vou ficar devendo? Gente, quanto será que é o juro do banco? Ai, meu Deus, quando é que eu vou... Eu acho que pensar na macarronada foi melhor, não foi? Mas percebe que se nós entrarmos aqui num processo de preocupação, tanto isso, o pensamento focado no desespero, na tristeza, na angústia e na ansiedade, quanto aquilo,
o pensamento focado no desejo de comer a tal macarronada, isso vai eliciar os nossos processos internos com a mesma intensidade. Aí você pode dizer, mas Márcia, as dívidas não é o que eu desejo, ficar devendo não é o que eu desejo, pagar juros não é o que eu desejo, ter problema com o banco não é o que eu desejo. Tá, não é o que você deseja. Mas se você está usando a sua imaginação para dar margem a essas ideias, você está usando a mesma instância. E essa instância da imaginação, que é o berço do desejo, nós temos que usar com muito cuidado. Essa é a nossa essência básica da live de hoje. Pastor Valdiberto entrando aqui, muito bem-vindo, querido, gente. Olha, Pastor Valdiberto fez o meu casamento há 30 anos atrás. Eu vou postar, Pastor Valdiberto, eu vou pegar uma foto do casamento, que tem o senhor nessa foto, e vou postar no Facebook. E vou te marcar. Realmente, o nome dessa live de hoje poderia ser O Tempo Tá Passando Muito Rápido. Regina Portela, minha querida, bem-vinda. Logo, logo retomaremos aqui o nosso Cine Debate, viu? Tão logo seja possível. Saudades de você por aqui, no Instituto Logos. A Liz está dando uma dica aqui, ó, assistir o seriado N com E, né? Anne com E. Fala muito sobre imaginação, verdade. A Priscila tem pego no meu pé para eu assistir esse seriado, ainda não comecei. Liz, mas vou começar a assistir esse seriado. Então ele também ajuda a gente a pensar no poder da imaginação. Mas então a gente tem aqui uma criança que acabou de nascer, o filho do Napoleão Hill. E ele nasceu totalmente surdo, né? Foi esse o diagnóstico dado pelo médico, ok? Vamos prosseguir. Recusei-me a aceitar aquela opinião do médico. Era o meu direito. Eu era o pai da criança. Tomei também uma decisão. Manifestei o meu parecer, embora o expressasse em silêncio, no segredo do meu coração. Gente, lógico, né? Porque se um médico disse que o diagnóstico da criança é que era surdo, não tinha condição de ouvir, o pai diz não aceita esse diagnóstico, é louco, né? Então tá, o filho tem diagnóstico de surdez e o pai tem diagnóstico de loucura. Então ele foi esperto, ele pensou isso no seu coração. E sabe, nesse momento que nós estamos vivendo, né, e talvez muitos de vocês que estão aqui fiquem pensando, meu Deus, como vai ser depois que a gente sair dessa caverna, desse momento de recolhimento, se você não tem um salário fixo, se você não é um CLT, então, ou se você é CLT, você pode estar preocupado, né, com a possibilidade do desemprego. A gente sempre sabe, né, que existe uma possibilidade aí de aumento do desemprego, mas seja como for, por mais que o diagnóstico seja dado, os economistas estão dando o diagnóstico, mas nós podemos escolher. Napoleão Hill aqui, ele fez uma escolha, eu recusei a aceitar a opinião do médico. Parece loucura? Vamos ver, o tempo vai dizer. Em minha mente, eu sabia que o meu filho ouviria e falaria. Forte, né? Será que ele estava duvidando do diagnóstico médico? Não. Ele sabia que o diagnóstico médico era real. Porém, ele optou de pensar para além do real. Gente, esse é o espaço da nossa imaginação quando o desejo pelo positivo ocupa esse espaço. Não importa o diagnóstico, eu sei que o diagnóstico é real, mas eu posso escolher pensar além dos diagnósticos. Como? Tinha certeza de que haveria uma maneira e sabia que eu a encontraria. Olha que frase bonita. Então você pode olhar para esse momento que você está vivendo com toda a angústia que faz parte desse seu momento. Eu sei quais são as minhas angústias, né? Eu e Lindomar temos as nossas próprias enquanto empresários, você tem as suas. Gente, dor é dor, ansiedade é ansiedade, medo é medo, não dá para comparar, ok? Não dá para dizer quem é o medo de quem que é maior ou menor, porque isso aí é o particular de cada um. Mas essa frase, olha que coisa linda. Se você disser para você mesmo, eu tenho certeza, tem um diagnóstico aí de que as coisas estão complicadas. Ok, tudo bem, mas eu me nego a acreditar nisso. E eu tenho certeza que vai haver uma maneira de passar por isso e sobreviver a isso e ter vitória. E eu sei que eu vou encontrar essa maneira. Eu tô pegando a frase aqui do texto e traduzindo para nós.
Eu tenho certeza que existe uma forma de superar tudo isso e eu tenho certeza que eu vou encontrar que forma é essa. E ele continua. Lembrei-me das palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas se orienta no sentido de nos ensinar fé. Precisamos apenas obedecer a orientação para todos nós. E, escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. E aqui, ó, Dalma entrando, muito bem-vindo. Já tinha cumprimentado a Regina, de Dulce entrou, Caroline entrou. Bem-vindas, minhas queridas. Aqui eu quero trazer a palavra humildade, né? Humildade. Humildade tem como base da sua essência o humus, né? Que é a terra úmida. O humus deixa a terra úmida e a terra úmida é a terra fecunda. A terra que não tem umidade, ela não pode fecundar. Entende a importância da humildade? A humildade é que vai te deixar, enquanto indivíduo, com essa umidade que gera a produtividade. Se você não tiver humildade, você vai ser como uma terra seca. Então, mesmo sementes preciosas sendo lançadas, não vão fazer a diferença. Né? A semente será lançada, mas ela não germina na terra que está seca. Então, olha, todo o curso das coisas se orienta no sentido de nos ensinar fé. Isso faz sentido para esse nosso momento? Você acha que esse momento, não Brasil simplesmente, mas esse momento mundo, gente, quando foi que o mundo viveu uma experiência como essa? Nunca. Porque experiências anteriores, né, de epidemias, pestes e etc., o mundo não tinha essa hiperconexão que tem hoje. Né? Essa hiperconexão em que a gente fica sabendo a tempo e a hora o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, porque a gente tem um amigo, um parente, né, e as redes sociais, né, enfim. Então, na proporção que está acontecendo agora, do ponto de vista não do número de mortes, não, da proporção que está acontecendo agora, do ponto de vista do pânico esparramado por conta da nossa hiperconexão em tempo real. Nunca aconteceu antes, é sem precedente. Mas se todo o curso das coisas nos orienta no sentido de ensinar fé, dá para duvidar que isso aqui que está acontecendo agora vem com uma possibilidade, não é que vem com um propósito, eu não sou daquelas que pensam que Deus está com um chicote na mão, feito pai brabo, padrasto, para poder ensinar pela peia, né? Você pode pensar assim, eu acho que cada um de nós tem a liberdade de acreditar como deseja, mas assim, não faz muito parte do meu padrão mental, ok? Eu acredito mais numa perspectiva de um Deus de amor e de um ensinamento por amor, enfim. Mas assim, não quero discutir essas questões e nem quero que você fique chateado se você pensa de maneira diferente do que eu estou dizendo, mas a questão aqui não é que foi para isso que, não, as coisas acontecem, as tragédias acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas também, ok? As coisas não vêm como um castigo, coisas ruins também acontecem com pessoas boas, nós temos que entender isso, mas se nós estamos vivendo um momento de dor e de sofrimento, nós podemos aproveitar esse momento de dor e sofrimento para desenvolver fé. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé nesses momentos de dificuldade, de escassez, de recolhimento, de dúvida, de preocupação, de tantas e múltiplas informações preocupantes, né? Do ponto de vista da saúde física, do ponto de vista da saúde econômica e por aí vai. Patrícia, bem-vinda. Valdir, muito bem-vindo. Povo aqui chegando para assistir a nossa live. Assim, deixa eu ver só os comentários que eu deixei passar aqui. Anne, bem-vinda. Simone, mãezinha, essa foi minha prof na faculdade. Sua mãe entrou aqui, E minha terapeuta por um período. Amo, eu te amo, minha linda. Anne que entrou é sua mãe, Simone. Muito bem-vinda, mãe da Simone! Muito bem-vinda! Ok, então, continuando aqui a nossa história.
A palavra certa, qual era a palavra certa nesse momento que estava incutida na mente de Napoleão Hill, que acabou de saber como pai que o seu filhinho, seu bebezinho ali nascido naquele momento, não ouviria, né? Anésia. Ah, tá, porque eu li só a primeira parte, né? Anésia, bem-vinda, querida. Então, a palavra certa, de acordo com Napoleão Hill, é desejo ardente. Desejo ardente. Entende? Se você deseja algo ardentemente, você vai encontrar o caminho. O que você deseja ardentemente? O que você foca ardentemente? O que você quer focar ardentemente? Nesse final de semana, o que você quer colocar para si e desejar ardentemente para que a sua próxima semana comece a ser um campo produtivo para receber a semente desse algo que você quer para si. Mas mais do que tudo, eu desejei ardentemente que meu filho não fosse um surdo-mudo. Eu jamais recuei desse desejo por um segundo sequer. O que eu poderia fazer sobre esse caso? Pergunta Napoleão Hill. Eu descobriria um jeito de transplantar para a mente daquela criança o meu próprio desejo ardente, de descobrir meios e maneiras de transmitir som ao seu cérebro, sem a ajuda dos seus ouvidos, que no caso ele não tinha os canais. Tão logo a criança crescesse o suficiente para cooperar, eu saturaria... Gente, aqui ele está contando o projeto dele, entende? Você escutando esse projeto aqui, não parece um projeto de doido? Eli, bem-vindo! Parece um projeto de doido, mas ele está contando pra gente qual foi o projeto dele no momento que esse filho nasceu, que ele já começou a pensar como é que ele resolveria isso. Tão logo a criança crescesse o suficientemente para cooperar, eu saturaria sua mente com um desejo tão ardente de ouvir que a natureza, usando os seus próprios métodos, o transformaria em realidade. Uau! Pensei em tudo isso, mas não contei isso para ninguém. E essa é uma parte importante do projeto. Porque se o que o seu coração começar a desejar ardentemente for muito fora da caixinha, por exemplo, se você desejar ardentemente que passado o momento de quarentena você vai sair de casa, você é um profissional liberal, autônomo, e você vai sair de casa e vai dar um salto qualitativo, um salto quântico, e vai conseguir... Algumas pessoas dizem, tá doido, hein, meu filho? Então é melhor. Se você tem um desejo ardente em cima de algo que é muito forte, muito grandioso, muito extraordinário, dica básica, ó, bico de siri, conta pra ninguém. Pensei tudo isso, mas não contei pra ninguém. Todos os dias eu renovava essa promessa feita a mim mesma de que o meu filho não seria um surdo-mudo. À medida que a criança crescia e começava a notar as coisas à sua volta, observamos que ele possuía um ligeiro grau de audição. Ao chegar à idade em que as crianças geralmente começam a falar, ele não fez nenhuma tentativa nesse sentido. Ok? Mas poderíamos saber, por causa dos seus atos, que ele conseguiu ouvir vagamente alguns sons. Quer dizer, ouvir esses sons não ajudou no processo de aquisição de fala, tá? Mas ele sabia que alguns sons ele captava de alguma maneira. Isso era tudo que eu queria saber. Estava convencido de que, se ele conseguisse ouvir, mesmo que um pouquinho de nada, poderia desenvolver uma capacidade de audição ainda maior. O que você está desejando? Tem uma frase que eu gosto, mas essa frase, às vezes, a gente não entende essa frase nesse contexto que eu vou falar agora, mas eu quero traduzir essa frase para esse contexto, que diz assim, onde passa um boi, passa uma... Sabe a frase, né? Passa uma boiada, meu filho. Essa frase é boa pra nós aqui do Goiás, do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, que é um povo que cria boiada. Onde passa um boi, passa uma boiada inteira. Essa é a ideia básica. Se você entende que existe um fio
de possibilidade, gente, então existe a possibilidade inteira. Se existe um fio de esperança, então existe a esperança inteira. Se existe um fio, uma pequena partícula de possibilidade, então tudo pode vir, né? Isso era um pouco da ideia aqui que o Napoleão Hill estava trazendo. Nessa ocasião aconteceu uma coisa que me deu uma esperança ainda maior e veio de uma origem inteiramente inesperada. Então ele vai contar aqui agora essa coisa que aconteceu. Deixa eu só aproveitar aqui. Filó, muito bem-vinda, querida. Tainá, bem-vinda. Tiago, bem-vindo. A internet tá ruim, que pena, mas assim, né, a live vai ser salva, depois dá pra assistir o que foi salvo. Hugo Neto, muito bem-vindo. Augusto, bem-vindo. O Erli tinha tecido um comentário aqui, é a melhor professora de coaching do mundo. Yes! Obrigada, querida, esse é um elogio para poder fechar a noite com chave de ouro. Rodrigo Braga, muito bem-vindo, meu querido. É isso aí, gente de diferentes lugares do país aqui, né? E até de fora do país, tem gente aqui que não tá morando mais no Brasil e já entrou aqui nessa live. Então vamos ver o que aconteceu? O que foi esse algo que aumentou a esperança dele? E, gente, o algo que pode aumentar a sua esperança ainda hoje à noite, algo que pode aumentar a sua esperança amanhã, no final de semana, na segunda-feira, de repente pode ser um algo inesperado. Você sabe, a gente tem muita tendência, tipo assim, eu tô passando por um problema, aí eu quero remédio completo, entendeu? Eu quero um remédio com a bula, com a prescrição médica, eu quero a coisa completa. Não necessariamente é assim. Essa segunda parte agora, ela nos ajuda a entender que às vezes o início da nossa solução pode vir, como ele mesmo disse, de uma origem inesperada. O que será que pode ser a origem inesperada para que você alcance aquilo que você tem um desejo ardente? Às vezes ainda não é um desejo ardente, mas já é um fiozinho de desejo no seu coração. E a gente já viu aí, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, o Napoleão disse o seguinte: nós compramos uma vitrola. E ao ouvir a música pela primeira vez, a criança caiu em êxtase e imediatamente se apossou do aparelho. Em certa ocasião, eu coloquei um disco para tocar e ele pediu que fosse tocado mais inúmeras vezes durante quase 2 horas. Ele ficou em frente à vitrola, com os dentes trincados em volta da borda do aparelho. Entenderam? Então aqui tá a vitrola, ele pôs os dentinhos assim em cima da vitrola e ficou por 2 horas pedindo que a mesma música fosse repetida. O significado desse hábito que ele mesmo desenvolveu só se tornou claro para nós anos depois. Eles não tinham ideia do porquê essa criança fazia isso, pois nunca ouvíamos falar até então do princípio de condutibilidade óssea, osteofonia. Você já ouviu falar sobre osteofonia? É que os ossos da face, eles são condutores do som. Nessa época, isso, né, há muitos anos atrás, não se falava disso, não tinha esse conhecimento. Mas a criança gostou, curtiu, botava os dentinhos lá em cima da vitrola e pedia para ficar tocando a música várias e várias vezes. Pouco depois de se apossar da vitrola, eu descobri que meu filho podia me ouvir com grande clareza quando eu falava com os lábios encostados no seu osso mastoide, situado na base do crânio. Então botava a cabeça aqui, né, próximo desse osso, e quando o lábio estava encostado nesse osso, ele percebeu que o filho podia ouvi-lo. Tendo comprovado que ele podia ouvir a minha voz com clareza, eu comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo ardente de ouvir e falar. Lembra que lá no começo, no dia que o filho nasceu, ele disse: qualquer chance que tiver, eu vou incutir isso na cabeça do meu filho? Gra, muito bem-vinda. Simone que está convidando o povo e o povo está entrando. É isso aí, Simone. Tainá, então, é sua amiga, é sua aluna de balé. Que maravilha. Bem-vinda, Tainá.
Lucília entrou aqui. Paz, minha querida. Saudades também. Jaqueline está dizendo, maravilhosas as suas lives, obrigada, tudo vai ficar bem. É verdade, Jaqueline, tudo vai ficar bem, minha linda. Beijo no coração. Essa ideia, né, de que às vezes o que nós queremos passar para o outro, parece que o outro não está escutando. Então eu quero aproveitar esse detalhezinho aqui para também te fazer essa proposta. Será que o outro não escuta o que você quer transmitir para ele porque você ainda não encontrou a forma certa de fazê-lo? Lógico que aqui a gente está falando de uma deficiência específica, que o menino realmente não tinha condição de escutar, né? Ele não tinha o canal auditivo. Agora, no mundo real, as pessoas que têm poder de escuta, não necessariamente elas escutam com profundidade. Elas ouvem, mas não escutam, mas não ouvem, enfim. Elas não decodificam o que nós estamos dizendo. E sabe, se você quer que alguém saiba, tem pessoas que é melhor você calar a boca, mas aquelas pessoas para quem você quer contar o seu desejo ardente, aquelas pessoas para quem você quer transmitir o seu desejo ardente, você precisa ficar mais esperto. Você precisa pensar em quais são as formas com as quais essa pessoa vai efetivamente te ouvir. Se o modo como você está tentando não está dando certo, tenta de novo, tenta de outra forma, tenta de outro jeito. E Napoleão Hill encontrou uma forma de fazer esse seu filho ouvir. E essa foi a parte desafiadora. Jaqueline Cardoso está dizendo que estamos, né, ela e o Caio, a viver em Lisboa. Minha querida... não a Cardoso, é que a Cardoso falou e a Jaqueline Gomes falou na sequência... Não, Jaqueline, você tá em Lisboa, minha linda? Não sabia. Nossa, eu falei que tinha gente fora do país aqui, mas não sabia que você era uma delas. Eu acho que a Jaqueline Cardoso também não tá morando no Brasil. As últimas fotos que eu vi, acho que também não tá por aqui. E aí, ele disse que ele continua essa parte aqui, né? E aqui é um momento que ele fica incutindo no ouvido desse menino. Ele aprendeu como falar com o filho, botando o lábio aqui nessa base do crânio, para que o som fosse, né, encaminhado através dos ossos para o cérebro, para que esse menino, então, aprendesse a ter o desejo ardente. Gente, essa história, como eu falei, é uma história longa. Eu vou parar essa história aqui agora e eu vou continuá-la amanhã. Amanhã eu vou contar a segunda parte dessa história, o que vai acontecer com esse menino. Então, a gente está encerrando aqui no momento em que o menino agora já conseguiu uma forma de ouvir e o pai já descobriu como falar com esse menino. E tudo por quê? Porque um desejo ardente foi posicionado no coração. A nossa mente é um espaço onde a imaginação acontece. O desejo, ele ocorre na instância da imaginação. Você pode usar o seu potencial de imaginação para pensar em coisas que você não quer, e inclusive ficar mal pensando nisso, porque quanto mais eu penso naquilo que eu tenho medo, maior o medo, né? Eu li para vocês em uma das lives anteriores a história da Chapeuzinho Amarelo, né? Que tinha o medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Então o medo não era nem do lobo, o medo era o medo do medo do medo. Mas nós podemos usar a nossa imaginação para pensar naquilo que nós desejamos. E se você se propuser a fechar os ouvidos para aquilo que não é o que você quer, aquilo que te amedronta, e se você se propuser a abrir os ouvidos para a sua voz interna, tendo a sabedoria de não contar para aqueles que vão puxar o teu tapete, para aqueles que vão te dizer coisas que vão te jogar para baixo, mas tendo a sabedoria de contar isso para aqueles que podem te apoiar, e mais, tendo a sabedoria de contar da forma que eles vão ouvir, encontrar caminhos para que eles ouçam adequadamente. Então você pode construir um universo inteiro. Que universo você quer construir? Tudo que acontece com a intenção de gerar para nós um aumento do nosso potencial de fé. E nós, enquanto não só nação, enquanto mundo, enquanto humanidade, enquanto planeta Terra, enquanto ser
existente que habita esse planeta, nós estamos vivendo em conjunto a possibilidade de desenvolver ou a nossa capacidade de enlouquecer, nós também temos potencial para isso, ou a nossa capacidade de ter fé e de desejar ardentemente e de caminhar para o alcance do que nós desejamos. Eu te espero amanhã para nossa outra live, a 11ª live, e na nossa 11ª live eu vou continuar essa história de hoje, ok? Chama o povo aí pra gente se conectar amanhã. A Jaqueline Cardoso disse que está em Sydney, tá vendo? Ela, os 3 filhos e 3 netinhos, coisa linda. Nancy, alguém já disse que o ser humano é o ser que tem a maior capacidade de se adaptar ao mundo. Verdade, Nancy? E usar essa capacidade de forma positiva é o que nós precisamos, né? Aos que foram entrando agora, gente, vou subir a live aqui, né, para vocês poderem acompanhar, e amanhã nos reconectamos para a continuidade dessa história. Beijo no coração e vamos desenvolver o desejo ardente para alcançar o que nós mais queremos. Tchau, tchau!